E é com uma alegria muito grande que eu recebo hoje para uma conversa aqui comigo a professora Tatiana Pintado, que a partir de agora eu vou chamar simplesmente de Tati. A Tati, ela é de Porto Alegre, assim como eu, mas morou anos em Campo Bom e já agora, eu acho que é 1 ano isso, né, Tati? Está em Irati, né? Para quem não conhece o Rio Grande do Sul, é uma cidade aqui próxima de Porto Alegre, né, da região metropolitana, e a Tati é professora de educação infantil. Tati, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma honra, né? Me pega de surpresa, né, para falar um pouquinho, né, com vocês, mas estou bem feliz, né, para falar um pouquinho de mim, do meu trabalho, né. A surpresa é um elemento importante, né? Assim como a fome é quando a gente está esperando uma comida, né? Tem que estar com fome, daí já é um indicativo de que vai dar comida. Exatamente. Tati, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, né? Por que tu és professora? Tu me disseste que antes de ser professora, tu já trabalhava com educação infantil, mas não como professora. Como é que isso aconteceu na tua vida? Exatamente, né? Então, é uma trajetória que vem já de família. O meu avô sempre, né, incentivou as mulheres, né, da família a estudarem e ser professora. É um emprego garantido, ele dizia, né? Então, não tem, porque professor não vai faltar nunca, sempre vai precisar ter, né? Então, sempre foi essa estimulação a partir do meu avô paterno. Então, né, estudei tudo, né? Só que quando eu prestei concurso para Campo Bom, apenas para auxiliar de ensino, porque até então eu não tinha o magistério, né? Então, logo em seguida que eu, né, fiz o concurso, passei a ser auxiliar em Campo Bom e fiquei anos assim, né? Muitos anos mesmo. Então, em 2003, o Vale dos Sinos, a Fevale fez um pacote, uma bolsa para professores, né, ou quem estivesse na área de educação e quisesse apenas fazer uma prova de redação e se tirasse a média, conseguiria entrar na faculdade, né? Então, ali eu vi uma oportunidade, né? Fiz a prova, passei, né? E daí veio um outro dilema: como pagar? Como pagar? Né? Porque não tinha bolsa, né? E eu fiz uma prova para integral, né? No caso, para fazer a integral. Então veio a ajuda da minha irmã do meio, né? Que também já na época já era formada, e disse: não, eu vou te ajudar, né? Eu pago a matrícula e te ajudo com uma parte das mensalidades. Então, nisso entrou minha mãe também, né? Se não, né, tu vai estudar sim e eu também vou te ajudar. Então, foram, assim, os 2 primeiros anos, né? Todo mundo ajudando um pouquinho. Então, que eu consegui uma bolsa, né? Pela instituição da Fevale, e me ajudou 80%. E daí eu fui, né? Eu fazia todas as cadeiras, mas assim, patinei 10 anos, né? Eu me formei em 2012, né? Em pedagogia, né? Foi onde eu descobri o meu amor pela profissão, porque até então eu era auxiliar, né? Eu estava ali fazendo a minha parte, mas quando eu comecei realmente a estudar, a aplicar, né? Porque eu também, como eu tinha a minha turma na época, né? Para auxiliar, eu tinha a minha turma no qual eu era a única que fazia as atividades, né, as propostas com eles. Então, eu comecei a aplicar, né, comecei a aprender, e aquele resultado, né, de crianças de estar levando para casa, as famílias comentando, né, então, para mim, assim, foi super gratificante. Até então, depois o incentivo do meu marido de fazer concursos, né? Então, de 2010 até 2015, eu fiz todos os concursos que vocês possam imaginar, né? Aí, em 2015, eu fui chamada em Voti, né? Para assumir uma turma de pré. Então, assim, pensa na alegria,
né, ser professora. Não que eu não fosse antes, porque eu fazia, né, eu aplicava, eu realizava as propostas, mas é diferente. Né? Então, em Voti agora vão fazer 7 anos, né? Vai fazer agora 6 anos, desculpa que eu estou lecionando lá. O que é isso que contamina, no bom sentido, o professor? Assim, é a ver a criança se desenvolver, é ver a criança ser acolhida, é a parte do conteúdo, é a parte do comportamento, o que é que, tipo assim, aí eu senti que era isso que eu queria fazer? Porque tudo, né, tudo que eu construía, né, com a ajuda deles, tudo ia puxando, é como se fosse assim um bordado, né? É dando forma, né? Então, assim, ó, por que eu gosto da educação infantil? Porque a criança, ela tem uma liberdade, uma sinceridade diferente, né? Porque não é aquela, né, tudo assim regradinho, né? Nas questões assim de trabalhar a proposta, né? Tu tem aquela flexibilidade de, olha, não deu certo, né? Vamos repensar ali naquele momento, tu tem que ser rápida também, né? Mas assim, para mim a gratificação é ver aquele olhar de assim, poxa, prof, eu amei essa brincadeira, nós vamos fazer de novo outro dia, né? Então, esse retorno, né? E das famílias, principalmente, né? Assim, prof, olha, hoje, né, falaram que brincou do Cavalinho a Trotar, né? Uma música simples, mas assim, em casa, né, pegava um cordão, vamos brincar de Cavalinho a Trotar. Né? Então, é isso, né? Esses relatos, né, pensar junto, né? Porque é muito disso também, né? O pensar junto com a criança, né? Porque o professor ele não planeja sozinho, né? Ele planeja juntamente com as crianças, com o que elas vão trazendo para nós na sala, né? E Tati, como é que foi esse passar junto e como é que está sendo de uma certa forma esse passar junto nesse período aí tão desafiador da pandemia, né? Como é que foi com essas crianças pequenas, na impossibilidade de estar junto de verdade? Olha, não foi fácil não, tá? Tanto para eles, né, quanto para nós, né? Para nós, no caso, professores, né? Para mim foi bem difícil porque a educação infantil é muito toque, né? É muito abraçar, é muito aquele, né? Se trocando, né? Se tocando, e isso foi bem difícil, né? Porque as famílias e a própria, né? As próprias crianças traziam isso nos áudios, né, enviados. Ai, prof, que saudade, eu queria tanto te dar um abraço. Ai, prof, eu queria tanto estar na escola escutando uma história, né? Assim, não foi fácil, porque eu também tive que mudar a forma de dar aula, né? Porque tu sentar na sala com as crianças, interagir com uma hora do conto, interagir com uma brincadeira, é diferente tu fazer uma interação via vídeo, né? Tem aquela questão do olhar, tem a questão de tu sentar junto, né, de tu estar ali ajudando, auxiliando, né, é diferente, né, e isso eu vi também que refletiu muito nas famílias, porque a gente também teve que repensar a forma de levar as propostas, né, para eles, porque muitos não conseguiam acessar o e-mail institucional, e a gente, né, que nós professores tivemos que também auxiliá-los, né? A gente não estava nem direito ainda conseguindo também trabalhar dessa forma, mas nós também tivemos que dar esse apoio para eles, né? Trabalhar com a ferramenta tecnológica para mim não foi fácil porque eu não tenho hábito, tá, de ficar direto no WhatsApp, eu não tenho o hábito de ficar direto no computador. Então, para mim, foi bem complicado, né? Questão de postura, eu tive problemas de pulso, problemas no cotovelo, no ombro, né? Da questão do mouse, né? Que tu fica ali naqueles movimentos. Para mim, assim, muito estudo. E o estudar foi, assim, de que forma atrair as crianças, né? Para que também essas aulas
fossem prazerosas, né? Então, tive que tutoriar vários vídeos, né? Saber usar o InShot, né? Usar as GIFs para montar as histórias, né? Para que também ficasse algo assim gostoso de sentar na frente do computador ou na frente do celular e escutar aquela história, né? E a mesma coisa era quando as famílias, algumas não conseguiam retornar, porque a maioria tinha os filhos na educação infantil e outro na fundamental. Então, eles se organizavam de formas diferentes, né? Então, para incentivá-los, para não deixar assim muito tempo sem sinalizar de como estão em casa, o que nós resolvemos como professores auxiliar, né, estes pais? Valorizar as vivências em família. O momento que tu tá produzindo um bolo, né? O momento que tu foi lá visitar uma avó, um parente em algum lugar, né? Então, assim, vamos compartilhar as fotos. O que vocês estão fazendo em casa, né? Vamos, de repente, manda a receitinha do bolo aí que tu fez com a mãe, né? Tô incentivando, né? Para que a gente também não perdesse esse vínculo com as crianças, né? E nem com as famílias. Mas não foi fácil, não, Cris. Olha, nossa... pelo que eu tenho conversado, né, assim, com os professores, né, eu acho que esse desafio de manter o vínculo, né, foi realmente muito importante. E Sim. O que tu disseste, né, a forma de comunicar e como chegar nas famílias, né, porque Exato. Especialmente na educação infantil, na fundamental também, mas na infantil, a mediação da família é fundamental. Você não consegue chegar nesse pequenininho se o pai ou a mãe ou alguém que cuida estiver junto. Nesse sentido, Tati, tu acha que isso muda a perspectiva que as famílias tinham em relação... Porque a educação infantil ainda tem um preconceito, né, de que a creche é o lugar assim, eu tenho que trabalhar, então eles cuidam lá do meu filho. E a gente sabe, né, Tati, que é a fase de desenvolvimento da criança talvez a mais importante, né? E que há várias questões que são trabalhadas, que são desenvolvidas, não no sentido que a gente, daí vem outro equívoco, eu acho, que a gente imagina, vai preparar para a alfabetização, vai preparar para o vestibular, né? Como pobre criança. Não, é por meio da brincadeira, né? É por meio do lúdico que essa criança vai interagir com os outros, vai conhecer o outro, vai se conhecer, vai se constituindo como cidadão. É fundamental isso. Nesse sentido, tu acha que esse esforço que vocês fizeram de aproximação, até de valorização das famílias, né? Tu disseste aí tão bonito, né? Vocês estão fazendo um bolo? Compartilha com a gente. Tu achas que isso veio para ficar? Muda um pouco a ideia que as famílias, claro, a gente está generalizando, mas que as famílias tinham em relação à educação infantil? Sim, bastante, né? E isso nós percebemos principalmente que em julho, que teve a entrega dos relatórios, né, das crianças, que foi presencial, todas falaram assim, nossa, prof, olha, eu estou feliz porque, né, veio para a escola, em casa não é aquela atenção que vocês têm, né? E quanto a gente vê assim, o quanto vocês são importantes, né, nessa construção, né, nessa caminhada. Aí até alguns assim, eu até peço desculpa porque eu participei muito pouco, eu conseguia postar algumas fotos, algumas coisas, mas né, a gente também tinha um entendimento que a família também tem, né, uma rotina, né? Então eles tinham que, dentro dessa rotina, imagina, né, dentro dessa rotina ter que realizar as propostas, né? Então, como eu disse, não era fácil, não foi fácil, porque tinha famílias com, além da educação infantil, a criança na fundamental, né, com 2, 3 filhos, ou daqui a pouquinho na educação infantil e um nenê, né? Então, esse dar conta. Sim, houve uma valorização bem grande, assim, das famílias, né? E isso a gente vê nos bilhetinhos que vem nas agendas, né? Do nosso, prof, muito obrigado, obrigado mesmo, sabe, na porta. Então, isso demonstra, né,
essa questão da valorização e o quanto, sim, o espaço da educação infantil não é só o cuidar, né? Então, alguns pais já conseguiram perceber, assim, né, essa diferença, assim, é bem legal. Bom, tomara que fique, né, Tati? Tomara. Tomara. Tati, a pandemia, ela tem sido ainda, a gente aí, vamos lembrar, né, a pandemia não acabou. Exatamente. Tem sido, claro, muito triste, muito desafiador, são muitas perdas, e eu imagino que esse retorno também as crianças vêm com. Todo mundo perdeu alguém próximo ou mais distante, a gente, né, vem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, houve, me parece, assim, um movimento, né, como esse movimento de vínculo, também um movimento de reflexão sobre valores, sobre a colaboração foi super importante, né? Muitos valores foram realmente exercitados, a solidariedade, né? Essa coisa da empatia que tu fala, assim, eu sou professora, mas eu tenho que me colocar no lugar dessa família que tem 3, 4 filhos e que tem que trabalhar e que tem que incorporar essa questão da escola, né, e das atividades no seu dia. Então, assim, várias questões que a gente refletiu e que a gente se apropriou, que eu também espero que fiquem. Nesse sentido, uma reflexão que a gente tem feito, e é um tema que eu trago com muita frequência aqui, porque eu acho um tema, talvez, assim, dos mais fundamentais, que é a questão do antirracismo. Não digo nem do racismo, né? Sim. Mas do antirracismo, porque não adianta mais a gente dizer que não é racista, porque o nosso país é racista, se perguntar, ninguém é. Mas, exatamente, ninguém se assume. Os racistas, mas o racismo, ele tem consequências perversas para todos nós, né? Não é uma questão dos negros, é uma questão nossa, da sociedade, que a gente tem que, né? Esse é um dos únicos que tem que fazer alguma coisa para combater. Nesse sentido, como é que tu vês, como sendo uma professora negra, numa cidade, né, de colonização alemã, né? Como é que é essa questão? Como é que é esse dia a dia? Como é que tu leva essas práticas antirracistas para a tua sala de aula? Sim, é bem interessante porque eu entrei em Votim em 2016. Né? E até então, naquelas primeiras semanas, eu não soltava o cabelo, né? Então, eu ficava com ele amarrado, tudo, mas assim, por questões de olho, né? E calor, tudo. Até que depois de um tempo, assim, eu resolvi com o cabelo solto, né? Eu tava com ele mais comprido, assim. E quando eu cheguei de tarde na sala, foi bem interessante porque me olharam, né? Assim, nossa, prof, esse cabelão, né? Eu disse, bom, esse cabelão aqui é o meu cabelo, né? Eu sou assim, eu nasci assim, né? E começaram, prof, eu posso tocar? Eu posso pegar? Né? Eu disse sim, porque também tem aquela necessidade da criança, que isso também é importante, né, Cris? Não é porque assim, ai, não toca, né? Não, eu não quero, mas a criança precisa disso, e tu também tem que estar disposto a se permitir, né? E então, o que eu percebi? Eles nunca, né, daqui a pouquinho tiveram um contato tão grande, né, como estava acontecendo na sala comigo. Então, o toque do cabelo, né? Aí começou, prof, eu posso pentear teu cabelo? Daí eu disse, bom, pode pentear, mas não pode usar o pente, né? Porque o meu cabelo, ele tem nós, né? Ele é diferente, ele é um cabelo crespo, mas tu pode usar a escova de bebê, aquela escova que é o do bebezinho, que é mais maciazinha, né? Aí queriam saber por que eu não usava o pente, né? Daí, no outro dia, eu trouxe o pente garfo, que é o que eu uso, e eles ficaram, assim, admirados que eu não penteava o meu cabelo todo dia com pente. Mas eu dizia, mas os meus dedos são, né, eu faço o meu creme, então, né, eu passo os dedos, né, eu tiro os nozinhos. Então, sabe, aquela coisa do tipo, nossa, mas o cabelo da prof, tudo é diferente, né? E sim, nós somos diferentes, né? Então, exatamente. Então, o que acontece? Eu comecei, então, a trazer
livros, histórias com personagens negros, né? No qual eles começavam, né? Olha, parece a prof. Ah, mas a prof é um pouquinho mais clarinha, né? Ah, não, mas olha, tem o professor de música. Ó, mas é da cor do professor de música, né? Então, isso é trabalhar, né? De forma antirracista, é levando, né? O negro também como protagonista positivo, né? Desconstruir aquela imagem negativa do negro, do indígena, né? De quem seja, né? De quem for. Então, isso que para mim a educação infantil é um chão que não te limita, sabe? Ele te expande de uma forma que tu também aprende com as crianças. Né? A questão de que sim, existem pessoas, né, de cores diferentes. Agora o PPP da escola, nós estamos reformulando todo ele, né, para que conste ali também as leis, né, que tem essa obrigatoriedade. Então, né, de estar levando isso também para dentro né, do chão da escola como um todo. Então, a minha turma, assim, nesse primeiro ano, foi o estopim, porque eu também comecei, Cris, a me ver como uma mulher negra, né? E me assumir como uma mulher negra. Porque até então, no meio familiar, né, era ainda a necessidade do alisar o cabelo, né? Não alisar o cabelo porque eu queria algo diferente, mas o alisar o cabelo para ficar parecida, né, com a beleza, né, o mais bonito. Né? Então, hoje eu tenho esse entendimento, hoje eu faço vários cursos antirracistas, né? Eu sigo a Lavigne também, né, no Face, ela faz os grupos de estudos todas as quintas-feiras, né? Então, é o estar sempre, né, estudando, buscando. E eu faço, né? Eu e a minha colega da manhã, né, desse ano, a gente faz bastante isso, porque ela também é negra, né? E ela é um pouco mais escura do que eu. Então, às vezes as crianças brincam, a prof, né, a prof. Daia parece um bombom e a prof. Tati é um chocolate, né? Mas são comparações saudáveis, né? Então, através, assim, da literatura, trazendo, né, músicas. Outro que eu gosto eu também já fiz vários cursos, foi com o Rogério Barbosa, né, que traz muitas brincadeiras de roda cantadas africanas. Então, assim, é bem legal, assim, bem show de... É bem bacana porque as tuas crianças têm a oportunidade, talvez, de ter uma referência positiva que tu provavelmente não tiveste. Tanto que vai usar o cabelo para ser parecida com aquilo, né, que se diz que é a beleza, que, né, na verdade, é uma perspectiva, né, que culturalmente a gente foi internalizando. Sim. Mas que não é, né? Exatamente. E aí tu imagina, Cris, desde os 10 anos, né? Uhum. Eu, né, alisava meus cabelos. Imagina, 10 anos até os 43 anos eu alisava os meus cabelos. Uhum. Isso é uma libertação, né, Tati? Nossa! Muito! Né? Eu se gostar. Nesse sentido, Tati, tu és otimista em relação... Porque, assim, o que tu faz é muito bonito e eu tenho conversado aqui com muitos professores que têm um trabalho muito lindo, né, que compartilham a trajetória e as dificuldades e, de novo, professores negros, professores brancos, né, porque essa é uma questão que, né, ainda tem gente na sociedade que acha que o racismo é um problema dos negros. Não, o racismo é um problema de todos nós. Né? E que nós, brancos, temos que estudar também. Assim como tu está estudando, eu também estudo bastante, porque eu vejo o quanto eu tenho para avançar, para conhecer, para me apropriar e para dizer, nossa, eu errei, eu pisei na bola, vamos lá de novo, né? Porque isso está realmente naturalizado, o racismo é naturalizado, né? E a gente tem que, para romper com isso, tem que fazer um movimento potente, assim, né? Não é uma coisa que vai acontecer. Não. Espera aí que vai um dia, não. Rolou um projeto agora, nossa, mágica. Não.
Tu és otimista, assim, no sentido de que a gente vai conseguir, Tati? Tu vê esse movimento? Porque ao mesmo tempo eu imagino, às vezes eu acho que a gente está numa bolha, sabe? E que fora dessa bolha, olha, tem gente que acha que não faz sentido isso que a gente está conversando. Deve ter Sim, família que diz assim: o que que essa professora está colocando? O que vai mostrar pente, garfo? O que é isso? sim, Entende? Eu sim. imagino, tô aqui imaginando, posso estar sendo Aham. que isso talvez aconteça. Como é que é? Sim, acontece, né, bastante. Até porque, assim, ó, no ano que eu comecei em Infoti, eu, né, trabalhava de tarde e pela manhã, a professora da manhã, minha colega, é branca. Uhum. Então, aconteceu uma situação na porta, né, no final da tarde, quando eu entreguei a criança, o pai veio e disse assim, ai, né, ele adora vocês, daí ele diz, ai, a prof, né, da manhã, ai, é o leitinho, e a prof da tarde, ele trancou, né, daí eu disse, a prof da Tati a prof da tarde é o cafezinho, o chocolate, né, e daí ele, mas como se fosse algo que fosse me ofender, né? E o quanto é difícil as pessoas dizer assim, ela é negra, ele é negro. Gente, não é vergonha, eu sou negra, né? Então, assim, vamos dizer, né? Vamos dar nomes. O que aconteceu também? Quando se trabalha em sala, né, com os personagens, ou até, né, em relação à minha pessoa na escola, eu sempre deixo bem claro para as crianças, né? Eu sou negra, né? Então, assim, eu sou assim, né? Olha, você é branco, né? Daí, às vezes, uns dizem assim, ai, prof, mas tu não é tão pretinha assim. Eu disse, não, mas, né, a cor negra tem várias tonalidades, né? Então, assim, tem algumas resistências com algumas famílias, tem, mas é um grupo muito pequeno, né? E o que eu vejo também, no momento que se trabalha isso com a criança, é a criança que faz a mudança dentro de casa, né? Lá dentro, né, da família é a criança. Então, isso assim, ó, é importante se trabalhar, né, o negro, se trabalhar a questão indígena na educação infantil. Não esperar que a criança, no momento assim, eu vi um negro, opa, vai dar um projeto ali, a criança, aquela lá falou sobre o negro, né? Não tem negros na escola, né? Sim, é uma realidade de alguns municípios, tipo Ipoti, né? Campo Bom, não vou saber te dizer, porque faz um tempo que eu não estou mais lá. Mas não esperar, porque no chão da escola pode não ter negros, mas fora da escola tem, e a criança precisa ter esse conhecimento, né? Então, é óbvio que no momento que tu não trabalha isso dentro da escola, a criança, quando sai, vê uma pessoa diferente, vai apontar, olha, né? Olha ali, a família, não faz isso, né? É feio, né? Mas por quê? Porque as coisas não são faladas, não são esclarecidas, né? Então, para mim, educação infantil e educação antirracismo sempre. Sei. Né? É para a criança não só apontar o diferente, mas apontar o não diferente. Opa, Exatamente. lugar e só tem branco aqui, onde estão os negros? Né? Sim, a reflexão, né? Exatamente. Né? Tati, para a gente finalizar, se tu tivesse que dar um conselho teus colegas, olha, um dia uma professora disse, Cria, esse conselho fosse bom, a gente vendia. Pois é. Vamos perder conselho, então, Tati. Qual seria esse conselho? O que tu diria para os teus colegas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo? Eu diria assim, a gente vamos estudar, né? Vamos começar a ir atrás. A escola é um conjunto, né? Procure os professores que podem estar ajudando, mas não façam dele, né? Que tome a iniciativa, né? Não é porque eu sou negra que agora eu vou ter que, né? Que eu vou ter que fazer um projeto relacionado ao negro na escola, né? Mas eu digo assim, precisa de ajuda, vamos compartilhar em grupo, né? Não fica ali como é que eu vou fazer? Não sei como iniciar, né? Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que as famílias vão reagir? Então, assim,
vamos fazer formações se precisa, né? Porque não é todo mundo que sabe, mas todo mundo pode se apropriar, né? Não vem com essa desculpa que não, só o negro, o indígena, que, né, que tem propriedade na fala. Não, né? Não é bem assim. Todos nós podemos, sim, nos apropriar, né? A gente teve que se reinventar, né? Na questão da pandemia, vamos se reinventar nisso também. Vamos estudar, né? Vamos procurar, né? Isso aí. Tati, muito obrigada, querida. Foi um prazer conversar contigo. Espero que a gente possa se encontrar, já que a gente está pertinho, que a gente se conhece pessoalmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Parabéns também pelo projeto de vocês, né? E eu vou logo entrar em contato também, porque eu me interessei, tá? Eu vou ver com a escola também, tá certo? Obrigada. Obrigada, Cris.